Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 128 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai ser apresentado o capítulo 1 de 2 Crônicas e vai até o capítulo de número 4 de 2 Crônicas. Amém? Separe um tempo, se organize, faça a sua leitura para que você possa ter crescimento espiritual e Deus possa falar com você. Amém? Bom, o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 de 2 Crônicas e o verso de número 5, amém? E a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 2 e o verso 5, diz assim: O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Amém? Bom, se você tem nos acompanhado constantemente, você viu que ontem nós concluímos o livro de 1 Crônicas com o término da vida do rei Davi, os preparativos que ele fez para que Salomão iniciasse um bom reinado e a construção do templo. E assim Davi descansou em paz, né? E Salomão foi proclamado rei em seu lugar. Bom, hoje nós vemos que Salomão assume o reino, e assim que ele assume o reino, Salomão faz algo semelhante com o que Davi fez quando ele assumiu o reino. Davi assume o reino e traz a arca para Jerusalém, certo? Salomão assume o reino e a primeira coisa que ele vai fazer é começar a preparar a obra para que se fosse construído o templo na casa de Deus, né? E Salomão então sobe ao local onde Davi tinha deixado a arca e ele inicia o seu reino oferecendo a Deus 1000 holocaustos. Ele não ofereceu a Deus um holocausto, não foi 2 e não foi 3, foi 1000. Aí alguém pode dizer, mas isso é exagero. Será que é exagero? Será que o que fazemos mais para Deus é realmente exagero? E a graça dele que tem sido manifesta sobre nós tem sido exagerada? Acredito que sim. Acho que nós temos sido mais abençoados do que realmente nós merecemos. E Davi e Salomão não poupam esforços, assim como Davi não poupava, para poder louvar o nome desse Deus. Então Salomão ora ao Senhor e naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, assim como Deus falou com Davi, agora Deus fala com Salomão. E Deus fala para Salomão pedir o que ele quer, que Deus o dará. E Salomão, ele não vai pedir riqueza, ele não vai pedir honras, ele não vai pedir longevidade de vida, né? E ele também não vai pedir a morte dos seus inimigos. O que Salomão vai pedir? Ele vai pedir sabedoria e conhecimento. Mas ele pediu sabedoria e conhecimento para benefício próprio? Não. Ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus. Irmãos, esse tipo de oração, esse tipo de visão agrada tanto a Deus quando a pessoa não é egoísta, quando ela não é egocêntrica, né? Quando ela não quer ser o centro das atenções, quando ela não quer ser o centro dos homens, e quando o propósito dela não é agradar a si mesmo e nem agradar os homens, mas agradar a Deus, a oração dessa pessoa agrada tanto ao Senhor, que o Senhor cumpre o que está escrito em Efésios. Ele dá além do que aquela pessoa está pedindo, né? Nós já estudamos esse texto lá em 1 Reis, por isso nós não vamos nos deter muito nele hoje.
Você pode voltar lá nos vídeos aí na playlist do devocional e reassistir lá, tá bom? Então Salomão, ele vai pedir sabedoria e conhecimento. E Deus lhe concede sabedoria, conhecimento, riquezas, honras e muitas outras coisas além do que Salomão havia pedido. E Deus disse que a bênção que Deus estava derramando sobre Salomão, nenhum homem nunca tinha tido e nenhum homem nunca terá, nenhum rei, né? Então Salomão vai ter assim riquezas exuberantes, né? Muito grandes. Bom, no capítulo 2, nós vamos ver que Salomão vai fazer aliança com Irão, um rei que já havia contribuído com o reino de Davi, agora para contribuir com o seu reino. Salomão vai começar a construir a casa de Deus e ele não quer pessoas que não tenham habilidades adequadas para se fazer a obra da casa de Deus. Se você for olhar o número de pessoas que Salomão colocou para o trabalho da casa de Deus, você vai ficar realmente magnificado. Eram muitas pessoas trabalhando no mesmo propósito, mas para alguns propósitos específicos, Salomão queria especialistas. Então ele pede para Irão, né, homens que saiba trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com púrpura, com carmesim, né, com obras esculpidas, para que tudo o que fosse feito na casa de Deus fosse feito com o máximo de excelência possível, porque não era a homens que Salomão estava fazendo, mas a Deus, né? E lá no verso 5, que foi o texto que nós lemos para o nosso devocional, ele diz: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele está falando isso para Irão, para convencer Irão a mandar para ele os melhores trabalhadores, né? Será que nós temos esse tipo de pensamento quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus? Quando nós vamos servir na portaria da casa de Deus? Quando nós vamos ministrar uma palavra, cantar um cântico? Quando nós vamos pintar ali uma obra na igreja, limpar ela? Ou recepcionar alguém que está chegando? Ou melhor ainda, quando nós vamos orar ao Senhor, ou apresentar algo de valor para Ele, ofertar e etc. Qualquer trabalho que você for fazer para Deus, você faz para Deus pensando desse jeito? Olha, o templo que edificarei para o Senhor tem que ser grande, porque o Senhor Deus é maior do que todos os deuses. É para eu pensar, olha, o pastor me designou para poder evangelizar o bairro e eu tenho que fazer o melhor evangelismo possível, porque o Senhor que receberá essas pessoas é o Deus maior do que todos os deuses. Olha, eu vou cantar um cântico hoje ao Senhor, vou cantar com todas as minhas forças, com todas as minhas habilidades, com todo o meu empenho e dedicação, porque o Deus que vai receber esse cântico é maior do que todos os deuses. Aleluia. Salomão, ele entendia a grandeza de Deus e por isso ele não poupava esforços. Nós começamos hoje dizendo se seria um exagero oferecer 1000 holocaustos ou não. Com certeza não é exagero. Todos os bois do mundo não seriam suficientes para se oferecer um sacrifício adequado a Deus. Todas as ofertas do mundo não seriam suficientes para agradar ao Senhor, já que Ele é maior do que tudo no universo. Ele é o Criador de todo o universo e de todas as coisas. E Salomão conseguiu entender isso. Que nós hoje venhamos conseguir entender essas grandezas. Que nós vamos conseguir reconhecer que o nosso Deus é muito grande. E se Ele é muito grande, o que nós vamos fazer para Ele tem que ser feito com muita excelência, com muita dedicação, para que Ele possa ser honrado à altura, ao nível que Ele é digno e que Ele merece. Bom, então Irão manda para ele os melhores homens, os melhores trabalhadores, para que a casa de Deus fosse feita com o máximo de excelência possível. Bom, no capítulo 3, nós vamos ver que Salomão,
ele vai edificar o templo no Monte Moriá, né? O Monte Moriá é o monte da provisão, onde Abraão havia oferecido seu filho como sacrifício, né? E também é o mesmo monte onde Davi ofereceu edificou um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor quando o anjo do Senhor estava diante de Israel, né? Lá na ira de Ornã, que ele havia comprado de Ornã, né? É o mesmo monte. Então o monte da misericórdia de Davi é o monte da provisão de Abraão. E agora é o monte em que Deus será lembrado e será honrado por Salomão. Amém? E aí no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vamos ter as inscrições das obras que estavam sendo feitas ali na casa de Deus, né? Como os 2 querubins, as 2 colunas, tudo era feito de bronze, prata, ouro, ou madeiras preciosíssimas, né? Nós temos o mar de fundição, né? Os utensílios que eram usados para o templo, e todos feitos com a maior dedicação possível. Lá no verso 18 nós temos uma pequena prescrição, para nós termos uma noção do que estava acontecendo. Diz assim: Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Você vê que tudo que Salomão faz para Deus, ele faz se dedicando ao máximo. Ele não se preocupa com a quantidade, ele não se preocupa com o esforço, ele não se preocupa com o tanto que ele vai ter que fazer para Deus. Ele apenas faz o seu melhor. Que seja assim conosco hoje, que nós apenas venhamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos. E, Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Estamos vendo, Senhor, como Salomão se dedicou ao máximo para a obra na tua casa. Vimos, Senhor, como ele entregou para ti o melhor dentro das condições que ele tinha e que ele podia fazer. Nós não precisamos fazer como Salomão, Senhor, mas tu queres o nosso melhor também, a nossa maior dedicação, o nosso maior esforço, para que o Senhor venha a ser honrado da melhor maneira possível. Capacita, Senhor, as nossas vidas, dá-nos a força, as condições, tudo o que for necessário para que nós possamos honrar e glorificar o teu nome da melhor maneira possível. É assim, Senhor, que nessa manhã nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Se você entende que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, compartilhe com elas. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e que você tenha uma ótima terça-feira.